Oi, mais uma vez nos encontramos, alunos do LAC Concursos, hoje para aquela aulinha que eu comentei aula passada, né? Crime de corrupção passiva, um crime também, tal qual o crime de concussão, bombástico em informações, em diferenciações, olha, um crime muito bacana de ser estudado. E uma característica legal da corrupção passiva é a seguinte, ela se diferencia de maneira substancial da corrupção ativa, tá? E do crime de prevaricação, bem como do crime de concussão. Então, eles são crimes, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa e prevaricação, que parecem simples, mas basta nós analisarmos o verbo do tipo penal e as condutas realizadas que nós vamos ver que eles são bem diferentes e não há que confundirmos, tá? Eu sou a professora Débora Botan, vocês já sabem, leciono a disciplina de Direito Penal e quero convidá-los a fazer parte da aula de hoje, ok? Aulinha de hoje, corrupção passiva, sejam muito bem-vindos. Sem vocês, eu não sou nada, né? Estou aqui diante de vocês para ministrar aula, para dar aula, falar sobre direito penal, aquilo que eu mais gosto de fazer, ok? Então vamos lá? Código na mão? Não? Não? Beleza. Não está na mão o código, me acompanha aqui na tela. O que não pode faltar, você já sabe, você é meu aluno. Aluno da professora Débora, não pode faltar o quê? Leitura de texto de lei, ok? Professora, não estou com o código aqui, vem para a tela, vem para a tela, vem para a tela. Eu não deixo meus alunos desamparados, não deixo. Eu sempre trago o texto de lei aqui na tela. Então, me acompanhe para nós iniciarmos mais essa aula de corrupção passiva. Corrupção passiva é um crime muito cobrado em concursos públicos. Tal qual eu falei aula passada, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, prevaricação, são os crimes, assim, vamos dizer, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração, são os crimes que as bancas têm uma predileção especial. Tá? Eles gostam muito de cobrar esses crimes. Por isso, as nossas aulas, as aulas desses crimes em especial, você pode achar elas até um pouco longas, mas são aulas bem completinhas, para não deixar nada para trás. Para quando vocês estiverem realizando uma prova, cair uma questão referente a esses crimes, você vai tirar de letra, ok? Então vamos fazer a leitura do artigo 317 e darmos então início à nossa aula de hoje. Corrupção passiva. O crime de corrupção passiva é mais um dos crimes próprios praticados por funcionário público contra a administração pública. Pois bem, corrupção, quando falamos em corrupção, o que nós podemos entender por corrupção? Antes até mesmo de identificar as suas espécies. O que é corrupção aos olhos do direito penal? Corrupção é a malversação da coisa pública, é a má gestão da coisa pública, é a maneira contrária à lei para a qual o funcionário dispensa atenção à coisa pública, ou seja, o comportamento contrário à lei do funcionário diante da gestão pública, tá? Diante da gestão da máquina pública. Então, corrupção nada mais é que o quê? Que a malversação, né, da coisa pública. É o mau uso da coisa pública. A má administração, o mau gerenciamento, é você se apossar de coisas públicas, ok? Tudo isso compreende o quê? Corrupção. Só que a corrupção, ela não está só entranhada na gestão pública. Ela não está só entranhada na administração pública. Também está entranhada o quê? Na administração privada. Está entranhada não só no cotidiano de alguns funcionários públicos que praticam esse crime. Ela também está entranhada, muitas vezes, na vida do particular. Não é verdade? Por exemplo, você recebe um troco a mais e não devolve. É uma espécie de corrupção. Você querer furar fila é uma espécie de corrupção, né? Então, corrupção é agir de maneira contrária à lei. Tá? É agir de maneira contrária à lei, é agir de maneira contrária aos bons costumes. Tudo isso é corrupção, é mau uso, é desvio de conduta. Tá? Então, corrupção, desvio de
conduta. Agora aqui, por que nos... tudo bem, professora, tem corrupção por parte do particular e tem corrupção por parte do funcionário público. Agora, por que nos chama muita atenção a corrupção quando ela é realizada por parte do funcionário público? Por que é tão expressiva essa corrupção? Por que nos chama tanto atenção? Por quê? Porque esses funcionários públicos foram confiados a eles, né, a gestão da máquina pública, a administração estadual, a administração municipal, a administração federal. Ou seja, eles são mordomos, né? Eles cuidam daquilo que não são deles. Eles são gestores de coisa pública. Então, a eles cabe o quê? Cabe um zelo mais do que especial, porque eles foram eleitos, foram escolhidos por meio de provas, por meio de concursos, né, que você vai prestar, e eu também, por meio de concurso, ou por meio de uma contratação. Foram escolhidos para gerir a coisa pública, para serem mordomos. Então, é uma função especial, né? Estar ali cuidando da coisa pública. Então, diante dessa responsabilidade, ele se omite e pratica condutas contrárias à lei. Isso nos estarrece. Fala, poxa vida, a ele foi confiada a função de cuidar da coisa pública, e ele age de maneira contrária, tratando a coisa pública como se sua fosse. Não é verdade? Então, assim, muito nos chama a atenção em relação ao crime de corrupção passiva. Porque enquanto toda a sociedade espera uma conduta de lisura, uma conduta comprometida, uma conduta honesta do funcionário público, nós temos muito bem o quê? O contrário. Tá? Nós temos uma desonestidade, nós temos uma falta de transparência, ok? E tudo isso acarreta o quê? Prejuízo diretamente para quem? Para nós. Prejuízo para a sociedade, ok? Mas enfim, né? O tema não é corrupção de maneira ampla e genérica. O tema é artigo 317, corrupção passiva, ok? Crime de corrupção passiva é um crime próprio praticado pelo funcionário público. Ok, professor, é um crime próprio praticado por funcionário público. Corrupção passiva. Ok? Crime próprio praticado por funcionário público. Agora, como que ele pratica essa conduta? Como que o funcionário pratica o crime de corrupção passiva? Pratica o crime de corrupção passiva o funcionário que solicita, recebe, tá? Direta ou indiretamente, em proveito próprio ou alheio, mesmo fora da função ou antes de assumi-la, vantagem indevida. Ou aceita a promessa de tal vantagem. Então, olha só, o crime de corrupção passiva, ele nos lembra um pouco qual crime? Concussão. Mas qual é a diferença, professora? A diferença é que na concussão, o funcionário público exige, lembram? É impositivo, é imperativo, é agressivo. E na corrupção passiva, nós temos o quê? Um funcionário público que solicita. Tá ok? Na solicitação é o quê? É aquele pedido que por vezes está nas entrelinhas, ok? Na solicitação há espaço para negociação. O funcionário público negocia com o particular. Na concussão não há esse espaço para negociação. Na solicitação, o funcionário público ele sugere: olha, me ajuda que eu te ajudo. Colabora comigo, que eu colaboro com você. Isso é corrupção passiva, ok? Quando é por meio de uma solicitação. A solicitação é um pedido sutil de vantagem indevida, ok? Corrupção passiva, o verbo é solicitar. Solicitação é o quê? É um pedido sutil. Olá, meus amigos. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo
do TJ de São Paulo 2017. Então, convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.